Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Estudo Central. Para nós é um privilégio ter você conosco, sempre conectado. E aproveitando que você está aí, compartilhe esse link com mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar às pessoas que você ama, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Esta é uma mensagem muito importante. Estamos aqui nesse estudo com o nosso novo guia desse trimestre que traz o tema muito importante, as 3 mensagens do Apocalipse. Se você ainda não tem esse manual, entra no site da Casa Publicadora Brasileira e faz seu pedido, faz uma assinatura anual para você e para a sua família. O nosso estudo tem sido uma grande bênção e nós temos pessoas que sempre têm interagido conosco aqui em nosso canal e eu quero fazer menção a algumas que mandaram mensagens para nós. Um grande abraço aí para Isaac Dantas. Obrigado, Isaac, por sua participação. Silene Santos, muito obrigado também por sua bela participação. E direto de Araraquara, São Paulo, nós temos o José Wilson Torres. Obrigado também, Wilson, por sua participação. É sempre um privilégio estarmos juntos estudando a palavra, principalmente agora, nesse trimestre, o livro do Apocalipse. Você sabe que sempre temos conosco aqui pessoas convidadas, e temos 2 pessoas especialíssimas conosco hoje e eu quero apresentá-las para vocês hoje. Seja bem-vindo, Luiz Gonçalves, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, pastor Osmar, um abraço para você, um abraço para quem está conectado conosco, nesse momento em que vamos dar uma visão geral de um tema apocalíptico extraordinário. Apocalipse, que tema fantástico, né? E temos também o nosso querido irmão ancião aqui da igreja, Marco Nicolau. Marco, um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu estar com vocês aqui compartilhando esse estudo maravilhoso, onde realmente nos traz informações importantíssimas para seguirmos a vida até que o nosso Senhor volte. E contar também com você que está aí conosco, né? Convide mais pessoas, aproveita para compartilhar esse link para que essa mensagem possa ser espalhada como folha de outono. É Apocalipse, então é o momento de aproveitar esse tempo do Apocalipse para compartilhar essa mensagem. Marco, você pode então fazer a primeira oração, nos preparando para o estudo de hoje? Vamos orar então. Grandioso Deus, a Ti agradecemos a oportunidade de discutirmos esse assunto tão importante que o Senhor preservou com tanto afinco junto com o seu povo, para que hoje tivéssemos a oportunidade de saber essas coisas que estão acontecendo e as que irão acontecer. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender que a fé em Ti nos traz com certeza a certeza e a esperança da Tua volta e de que tudo será finalizado. Pedimos a Ti que seja conosco, dirija esse estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que coisa boa, né? Nosso estudo geral, então, tem um título, As 3 Mensagens Angélicas, e já estamos na lição número 9, que tem um título, também um subtítulo, Uma Cidade Chamada Confusão. Estávamos aqui nos bastidores conversando um pouquinho, e esse é um tema que pode se encaixar em muitas cidades, né? Você que mora numa cidade grande, que confusão é a sua cidade, hein? Você que veio do interior para tentar a vida na capital, por exemplo, de São Paulo, você que está em Nova York, você que está na cidade do México, você que está em Singapura nos assistindo aí, você que está na Grande Salvador, na Grande Fortaleza, então na Rio de Janeiro, poderosa Rio de Janeiro, uma cidade chamada confusão. Mas o que é que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia traz logo um verso aqui para nós, que está em Apocalipse 17, o verso 14, como verso para a memorização dessa semana, que diz assim, você pode abrir comigo aí, Apocalipse 17, o verso 14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará. Que coisa boa! Pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Que coisa boa, que coisa fantástica é saber que no final tudo vai dar certo. Então a lição é introduzida apresentando um conflito que existe no livro de Apocalipse e ali aparece, né, os convidados que estão aqui já vão começar a discutir esse tema, um simbolismo de 2 igrejas apresentadas ali para, no meio dessa confusão que o Apocalipse traz ali, você tem 2 símbolos antagônicos que estão nas extremidades. Você tem uma mulher vestida de sol e você tem uma mulher vestida de escarlata. Então,
O que é que a lição quer trazer com esse sistema, essa confusão? Como é que nós podemos entender que cidade é essa? A quem a Bíblia está se referindo? Como é que vocês viram esse estudo dessa semana nesse aspecto introdutório da lição? Vais tu ou vou eu? Por favor, pastor. Ok. Obrigado, pastor Osmar. Realmente, amigos, esse é um assunto importante, interessante, e é um assunto também que provoca a gente, sabe? Porque, por exemplo, no início aqui do nosso guia de estudos, fala assim, o tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o simbolismo de duas mulheres. Só que eu queria destacar que essas duas mulheres aqui não são assim simplesmente duas denominações que você encontra aqui na esquina ou ali na outra esquina. A nossa lição vai falando de sistemas religiosos. Então, por exemplo, Apocalipse 17, quando fala da grande meretriz, está falando de um sistema religioso, né? Que não envolve só uma denominação, mas várias denominações. É um sistema. E quando fala de Apocalipse 12, aí sim, fala da igreja de Deus, mas fala desde o Éden até a volta de Jesus. Então nós poderíamos dizer que, na verdade, são dois sistemas. As duas mulheres são dois sistemas, um sistema puro e perfeito, organizado, e outro que vai se corromper. Seria isso, então, que a lição quer apresentar para a gente? Seria isso. E o que chama atenção, quando a gente vai para 1 João, capítulo 2, por exemplo, ou capítulo 4, ambos os capítulos, fala, por exemplo, que da igreja verdadeira, do sistema religioso verdadeiro, está Cristo como cabeça, o cordeiro e tal. Quando você vai para Apocalipse 17, a grande meretriz, está ali o anticristo como cabeça. Então você vê, Apocalipse 12, a igreja verdadeira tem Cristo como cabeça, enquanto que Apocalipse 17 tem o anticristo como cabeça. Então você percebe, e lá nesse texto que eu citei de 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, fala assim que o anticristo saiu do meio do cristianismo. Uau, que coisa, hein? Então é muito interessante, né, Marco? É importante ressaltar também que no meio desses dois sistemas, não são eles são dois sistemas totalmente opostos, com objetivos opostos, mas um tenta copiar o outro, um tenta fazer com que se pareça com o outro. E é aí onde muitos de nós, que por falta de conhecimento, acabamos tropeçando, né? E acabamos perdendo algumas oportunidades de fazer o que é certo. Mas nós vamos ver aqui na lição vários pontos muito importantes sobre essas diferenças, né? E o que cada um busca realmente, né? E talvez seja muito difícil a diferenciação, porque tem verdade misturada com mentira. Então, se começa com o cristianismo puro, a coisa avança e se corrompe. E aí, tem hora que a gente não sabe se é uma mulher pura, se é uma prostituta que está falando. É uma confusão, né? Uma cidade chamada confusão com dois sistemas. Exatamente. Por isso daí a confusão. Mas da onde é que a Bíblia vai tirar, o apóstolo João vai tirar essa ideia de Babilônia? Por que essa referência de Babilônia? De onde é que ele busca isso aqui? Na verdade, a palavra Babilônia, ela surgiu de Babel. Né? Você vai para Gênesis 11, você tem a Torre de Babel. Só para contextualizar um pouquinho, geograficamente, a Torre de Babel e a antiga cidade de Babilônia foi construída no território que hoje seria parte do Iraque, território do Iraque. Então, eles construíram uma torre chamada Torre de Babel, e ali essa torre tentava mostrar a independência deles de Deus, mostrando que eles eram capazes, que eles podiam chegar até o céu com as próprias obras. E o resultado foi que Deus não permitiu, e houve a confusão das línguas, dos idiomas. Deus fez isso. E aí, dessa base babilônica, de Babel, vem Babilônia. Então, Babilônia, na verdade, era o nome de uma cidade que depois se tornou um império, com Nabucodonosor, só que Babilônia mesmo significa salvação pelas obras e confusão. Quer dizer, toda vez que alguém tenta se salvar pelas obras, o resultado vai ser a confusão. Toda vez que alguma igreja prega a salvação pelas obras, o resultado vai ser uma confusão religiosa. Entendi. E também foi um povo que oprimiu Israel também, né? Que lutou, que venceu Israel, que levou Israel para o cativeiro, e se torna também, no conflito final, um exemplo do que o inimigo quer fazer com o povo de Deus. Seria isso também, né? O caminho é esse, né? Porque essa confusão que foi gerada pela Babel, ela, na verdade, ela é um reflexo do desejo daquele que criou o grande conflito, que foi lá no céu. Então, ele quer a independência de Deus, ele quer ter o seu trono, quer ter o seu governo. E isso é o que ele tenta fazer com todos aqueles que permitem a oportunidade, né, de
de querer desejar, né? E nós estudamos sobre a cobiça no semestre passado, e a cobiça nos leva a várias coisas que são sentimentos ruins e que cultivados eles crescem e acabam nos afastando de Deus. E aí essa grande Babilônia, com esse objetivo de querer também ser adorada e ter seus próprios méritos, abandonando completamente os méritos de Jesus, o Criador e também o Salvador, realmente nos traz aí a grande confusão que perdura até hoje. E cada vez mais ela vai mutando, vai se transformando e se adaptando para as realidades dos povos que, desde o início, ele vem transformando aí em vítimas, né? Então, uma cidade que surge numa herança de uma torre, que se torna um império e que é o exemplo da autossuficiência, de independência de Deus, que é tudo isso que isso traz, ela se fortifica no cenário profético histórico. E agora ela aparece também, a lição vai trazer, ela aparece compartilhando do seu vinho, né? No vinho da ira, o cálice transbordante e tal. Como é que a lição vai trabalhar esse tema aqui, desse alcance dessas mensagens ilícitas que Babilônia vai trazer aqui? Só uma palavrinha antes de entrar na resposta, pastor Osmar, é o seguinte: é importante destacar que o Apocalipse, quando traz uma mulher que tem na testa escrito Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra, Apocalipse 17, essa linguagem usada no Apocalipse é uma linguagem totalmente simbólica, a gente chama de Babilônia mística, porque a cidade de Babilônia, que surgiu lá de Babel, já não existe mais. O Império Babilônico também não existe mais. Então, nem a cidade, nem a torre, nem o Império, tudo isso foi destruído, não tem mais nada. O Apocalipse, quando resgata esse termo, Babilônia, é justamente no sentido figurado, mostrando as características daquela torre, o que estava por trás, e também as características daquela cidade, tudo aquilo que envolvia, como foi mencionado aqui, para um movimento religioso. Um movimento religioso que tem o mesmo espírito da Torre de Babel, o mesmo espírito da cidade de Babilônia e do Império Babilônico, né? Então é importante só ressaltar esse aspecto e mostrar que quando o Apocalipse apresenta uma mulher meretriz e tem na testa escrito Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra, está justamente destacando que Satanás estabeleceu um sistema religioso. E eu queria, pastor Osmar e Marco e amigos, destacar isso daqui. Por que Satanás usaria um movimento religioso? Como é que o diabo pensou nisso, né? Veja, é interessante que Satanás não é um ignorante. Ele não é uma pessoa assim desprovida de capacidade. Então, qual era a intenção do inimigo? Era perseguir o povo de Deus, jogar a verdade por terra, Daniel 7, Daniel 8, pisar na verdade. Mas se o diabo chegasse como ele é e falasse: olá pessoal, eu sou o diabo e vim aqui acabar com a verdade e acabar com vocês, todo mundo ia embora. Então Satanás, ele usou uma estratégia. Ele colocou uma igreja como chamariz. Então, como a igreja usa a Bíblia, fala de Deus e tal, isso atrai as pessoas. E você, pastor, usou um termo interessante, a mistura do certo com o errado, da verdade com a mentira. Então, Satanás é especialista nisso. Então, ele cria esse movimento onde ele mistura, ele põe uma igreja que atrai as pessoas. Bom, essa igreja canta, essa igreja faz orações, essa igreja faz caridade, essa igreja ajuda as pessoas necessitadas. Essa é uma igreja interessante, quer dizer, como é que isso pode ser do diabo? Isso não é do diabo, isso é de Deus. Então, é uma estratégia para enganar mesmo. E por que ela é chamada na Bíblia de meretriz, ou prostituta? Porque ela pega o nome de Deus, ela pega o nome de igreja, ela pega base bíblica, mas ela prostitui os princípios fundamentais da Bíblia. Ela tem um compromisso com o noivo, mas ela tem seus amantes. E aí está o ponto, entendeu, Marco? Esse é o ponto. E a origem se nós pegarmos esses dois sistemas que hoje estão bem claros para nós, a origem deles no passado, o poder político e o poder religioso eram um só. Quem governava os povos eram os líderes espirituais e políticos ao mesmo tempo. E hoje isso está dividido, transformou-se nesses dois grandes sistemas, uma que é a mulher de sol, vestida de branco, e a outra de escarlate. E esse cálice cheio de cólera, que já está descrito como Babilônia, a grande meretriz, né? E de todas as suas abominações, né, da terra,
elas conseguem trazer para nós o que Satanás usa, né? Que o inimigo ele quer fantasiar a igreja, que uma se une com o mal, né? Que é uma união da igreja com o Estado simples, com pessoas, como foi em Babilônia, e você tem uma outra união, a igreja unida com Cristo, que essa vem desde de Éden, né? Que é a igreja de Deus, que Deus protege, que Deus cuida e dá as orientações. E aí você tem os dois sistemas hoje disputando, sendo que um usa as artimanhas, né? A mentira com a verdade, fantasiado de bonito, de belo, de agradável, que parece que faz o trabalho certo, né? As recomendações, mas ela tem as amantes e aí deturpa toda a origem. E é interessante perceber o seguinte, o evangelho ele vai avançar, porque o texto diz que Cristo os venceu. Isso. E quando o dragão vê esse evangelho sendo proclamado, ele tem ira, porque apesar da perseguição que é imposta por esse Estado, igreja reunido à sua autoridade, o evangelho vai avançando, o dragão fica irritado com esse evangelho que com todo empecilho avança, e ele agora ele tenta vencer esse evangelho, pela força ele não consegue, ele mistura esse evangelho, para que a mensagem chegue não como ela precisa ser, ela chega deturpada. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte no que a gente está estudando aqui na lição. Mas aí nós temos uma pergunta aqui no meio da lição: qual é o grande mistério, qual é o grande mistério dessa Babilônia? Na verdade, qual é a essência dela, né? A natureza dela, né? Pode continuar, pode continuar. É a idolatria, né? A grande Babilônia, ela faz com que você perca o foco no Deus Criador, né? Em tudo que Deus fez para resgatar o povo do erro, do pecado que nos desviou do caminho original, né? E transformou tudo que era bom e belo em ruim. Mas ele, com essa idolatria, né? Como era a Babilônia antiga, a grande confusão acontecia lá porque eles veneravam vários deuses. Uma única estátua podia ser vários deuses para eles, e para eles estava tudo bem, e aquilo ali era o suficiente. Só que a gente sabe que não é por aí o caminho, né? Tem uma coisa aqui, Marco e pastor Osmar, quando você fala da idolatria, das imagens, você sabe que com o passar do tempo, especialmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, sabe como que as pessoas veem as imagens e a idolatria? Como cultura. Uhum. Então isso aqui é uma coisa muito, muito importante, né? A cultura, verdade. entendeu? Então você coloca a dança como cultura, você coloca as músicas como cultura, o teatro como cultura, o filme, as novelas, as séries, tudo como cultura, e nesse meio entra as imagens. Uhum. É cultura. Tem gente que faz viagens pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo mundo, para ver essas estátuas, saber as histórias, as imagens e tal. Então, esse pano de fundo como cultura pode levar muitas pessoas a cair nesse engodo sem saber que está caindo. Porque a pessoa diz, não, isso é cultura, né? Uhum. Você tem que ser uma pessoa de mente aberta e tal, de cultura. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu fiz aqui, no meu guia de estudos, na minha lição, eu fiz aqui uma sequenciazinha, bem breve, eu queria, dentro dessa linha, colocar, só para quem está assistindo a gente, talvez pegar isso e usar quando for discutir com outras pessoas na sua escola sabatina, no seu grupo de estudos. Mulher, estou falando de Apocalipse 17. Mulher significa igreja. Efésios 5, 23 e 32. Ela está montada na besta. Quando você monta a cavalo, o cavalo vai levar você porque você está montado nele. Você está sobre ele e ele que vai conduzir você, certo? Certo. A mulher está montada na besta. Então, a besta do Apocalipse é quem dirige essa igreja. Uhum. Detalhe. Bom, a besta sobre a qual a mulher está montada tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, verso 9, fala que as 7 cabeças são 7 montes, mostrando a geografia onde está a mulher e a besta. Aí fala que essa mulher era muito rica, tinha ouro, pedras preciosas e pérolas. A riqueza, nesse contexto aqui, significa corrupção, porque ou você é rico pela honestidade, ou você se torna rico pela desonestidade. Então você vai para Atos 8, 20 e dá claramente uma base para mostrar que a riqueza de uma mulher meretriz foi a corrupção. Nesse caso, a igreja se corrompeu. Ela tinha dentro do cálice abominação, imundícia e prostituição. A abominação é a rejeição da lei, Apocalipse 21, 27. A imundícia, a idolatria, que o Marco estava falando.
está em Ezequiel 36, 25. A prostituição é a mudança da verdade em mentira, Romanos 1, 25. E diz que na testa dela estava escrito Grande Babilônia, que é salvação pelas obras de confusão. E diz que ela é mãe das meretrizes. Ela é mãe, veja, não é amante, ela é mãe. Quer dizer, as meretrizes saíram dela. Então, se a mãe é uma mulher e é um movimento religioso, as filhas também são mulheres e também são denominações religiosas. Tão prostitutas quanto a mãe. É um sistema que parece prosperar e que prosperou, que achou um bom terreno depois que Satanás plantou no coração do homem a semente do pecado. Então é muito mais fácil fazer as minhas vontades, me prostituir com os amantes, né? Aí vem a idolatria, eu quero tirar o foco de Deus, que é o pensamento de Satanás lá no céu quando ele começou. Mas no meio de tudo isso... Pastor, me desculpe. Sim. Só para fechar aqui a sequência, a mulher estava embriagada, né? Exatamente. Mas não era com bebida alcoólica. Era com o sangue dos santos. Exatamente. É isso que eu ia falar, porque ela se alimenta. A meretriz e suas filhas, elas se alimentam dos que são testemunha de Jesus. Exatamente. Então você vê um misto. Por isso que a lição vai falar de uma cidade chamada Confusão, porque no meio de Babilônia... Você também tem pessoas pensando estar fazendo a vontade de Deus no lugar errado, porque não deveriam estar ali, mas foram induzidas por essa condução toda apresentada aqui pelos nossos convidados a estarem no erro. Então, no meio de tudo isso, você vai encontrar também em Apocalipse, em Mateus 16, 18, em Apocalipse 17, 14, que Cristo vai dar autoridade à sua igreja, não para a igreja jogar na defensiva, né? Ele vai dizer lá em Mateus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja vai investir contra esse sistema. A igreja não deve esperar se proteger contra esse sistema, mas a igreja tem que avançar. É isso que a lição vai trazer com a autoridade de Cristo, porque o Cordeiro os vencerá, né? Então, um chamado para esse compromisso. Que compromisso é que a lição vai apresentar que esse povo de Deus precisa ter com essa mensagem aqui que o nosso guia de estudo vai trazer? Isso é importantíssimo, pastor. Esse é muito importante porque o compromisso, o chamado para o compromisso com Deus é o que vai nos livrar da morte. Isso aí é garantido e é certo. Você que está nos acompanhando aí, fique muito atento a esse detalhe. O compromisso que nós temos que ter é com Deus, porque já está acontecendo a união das igrejas do mal e a igreja verdadeira. A igreja verdadeira preserva os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Já a igreja do mal vai tentar simular o próprio Deus. Ela vai aparecer dizendo que fala em nome de Deus, que fala com Deus, e enganarão a muitos, muitos. É verdade, Marco. É um chamado ao compromisso. Realmente esse é um ponto importantíssimo do nosso conteúdo aqui. Jesus deseja que nós sejamos totalmente voltados e fundamentados na Bíblia Sagrada e na relação, na comunhão com Ele, né? Aqui no início desse subtítulo, diz assim, Deus promete que sua igreja triunfará no final. Amém. Olha que frase que eu achei extraordinário. E diz assim, Cristo é o sólido fundamento sobre a qual a igreja está construída. Amém. Vocês viram que no começo nós falamos do Cristo e do anticristo, né? Então, Cristo é o cabeça, mas ele também é o que? A base, né? A igreja, ela está solidificada em Cristo e tem Cristo como seu cabeça. Isso chama muito a nossa atenção. E vou repetir, Cristo é o sólido fundamento sobre a qual a igreja está construída. Não é sobre Pedro, é sobre Cristo. Porque aqui cita Mateus 16, e algumas pessoas confundem, achando que a igreja seria fundada sobre Pedro, mas não é sobre Cristo, a rocha eterna. E que Pedro seria, então, a origem da igreja cristã, estaria fundamentada em Cristo, em Pedro, ele seria o primeiro líder religioso da igreja cristã que nasceria em Roma. Mas, na verdade, Cristo disse, é sobre essa verdade que você está dizendo, Pedro, que eu sou a rocha, eu vou edificar a minha igreja. E Cristo é o cabeça, diz o apóstolo Paulo também, né? Que pena, né, amigos? Eu espero que você tenha partilhado esse link com mais pessoas, que já estamos chegando nas considerações finais, estamos terminando mais um estudo, nosso estudo central, e tem sido uma bênção, o negócio está pegando fogo. Está gostando aí? Está pegando fogo, e nós vamos agora para as considerações finais,
porque a última parte de nossa lição vai trazer, então, Babilônia o centro da idolatria. E, de acordo com o que nós estudamos, qual o perigo dessa idolatria, né? Dos deuses antigos, que ali na imagem eles acreditavam que o Deus habitava naquela imagem, né? E se transferia, então, para aquela imagem. A vida da imagem era entender que ele representava um Deus que estava vivo dentro dela. Então, isso era um relacionamento que as pessoas praticavam, não só nos templos. No passado, as pessoas tinham esses altares dentro da sua própria casa. Na minha casa tinha um altar desses, por exemplo, com imagem em tudo quanto é jeito. Mas como foi que essas imagens, que eram pagãs a princípio, elas acabaram entrando na igreja cristã e se misturando, né? Como é que isso aconteceu na história? Existe um relato bíblico de Daniel, né? Na época do livro de Daniel, que fala sobre essas adorações, né? O rei da época, Nabucodonosor, ele criou uma estátua e falou: agora todos são obrigados a se ajoelhar e prestar culto a mim nos tais momentos durante o dia. E assim foi, toda a população na época fazia isso. É um tipo de idolatria, né? Ele queria ser adorado assim como Deus. E, no entanto, 3 pessoas não aceitaram fazer isso, né? E imediatamente eles foram condenados à morte. E para nós, essas idolatrias, elas trabalham contra nós, porque elas nos enfraquecem espiritualmente. Se Deus nos chama para um compromisso e nós não conseguimos nos relacionar com Cristo, desenvolver um relacionamento com Ele, confiança e a certeza de que a vitória já está ganha, né? Porque a batalha continua, mas a vitória já está ganha. A vitória já é nossa porque Cristo venceu. E se Ele venceu, nós temos que tomar posse dessa vitória. E tomando posse dessa vitória, nós conseguimos tirar todos aqueles empecilhos, os tropeços do caminho, para que a gente possa chegar ao final dessa batalha como vitoriosos. Amém? Amém. E só para, então, dar sequência nesse raciocínio, eu queria colocar algo um pouquinho mais paralelo a isso, já que o Marcos já comentou. Você percebe que a lição fala de Babilônia e fala da idolatria. E cita a mulher de Apocalipse 17, que tem ouro, pedras preciosas e pérolas, certo? Mas na Bíblia tem uma outra cidade chamada Jerusalém. Jerusalém. E se você olhar para Apocalipse 21, você vai ver que a Nova Jerusalém, ela é de ouro. Olha que interessante. Ela está no céu, essa cidade. E ela vai descer aqui na terra depois do milênio. E é uma cidade feita totalmente de ouro. Então você tem 2 cidades. Você tem Babilônia e Jerusalém. Só que Babilônia leva as pessoas a uma idolatria da riqueza, a idolatria das imagens, a idolatria em geral, ok? A Babilônia. Enquanto que a Nova Jerusalém, ela é de ouro puro. Mas não há idolatria ao ouro, nem ao objeto, porque dentro dela vai estar o trono de Deus. Amém. Inclusive o piso, a gente vai pisar Isso. naquilo que Babilônia exalta. A Bíblia diz que nós vamos pisar no ouro. Então você vê claramente que, por um lado, as pessoas são levadas a adorar as obras feitas por alguém. Na outra, na Jerusalém, nós somos levados a adorar o Criador, o dono da prata e do ouro, o dono dos céus e da terra. Que coisa maravilhosa. Então, ao invés de você adorar o sol, adore quem criou o sol. Ao invés de você adorar um pedaço de madeira, adora quem fez a árvore. Entendeu? Então você tem Babilônia e Jerusalém. Eu fico com Jerusalém. Eu também. Não precisa de atalho, né, pastor? Vai direto ao ao Criador. todas as coisas. E você vai ficar com quem no final desse nosso estudo? Lembrando que, historicamente, as imagens são introduzidas no cristianismo quando Constantino se converte e ele tem uma população mesclada de cristãos e pagãos. Os cristãos adoram imagens, os pagãos adoram imagens, e os cristãos não as adoram. Então eles começam a fazer imagens dos santos, de Paulo, de Pedro, de João, de Maria, e assim a imagem começa a ser introduzida na ideia de que o espírito dessas pessoas estão dentro dessa imagem. Que lição fantástica desta semana, que coisa maravilhosa esse estudo central de hoje, hein? Nós vamos para nossas considerações finais e eu perguntaria ao Marco Nicolau, qual a mensagem que você deixaria para o estudante ávido desta lição? A melhor mensagem que a gente pode deixar é que a luta é grande, nós sabemos que temos muitas lutas e dificuldades, tudo é feito para que a gente não avance nas coisas de Deus, mas a mensagem que eu gostaria de deixar com você é que tudo que fazemos para Deus prospera, não existe nada diferente disso.
Se você se dedicar para as coisas de Deus, você vai prosperar na salvação e vida eterna. E fique atento a essas pequenas diferenças desses sistemas, porque eles são muito similares e um vai tentar personificar o outro, imitando o próprio Cristo. Então, fique atento, estude a palavra, desenvolva um relacionamento com Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento. Os detalhes fazem diferenças, né? Totalmente. Luiz Gonçalves, quais seriam suas considerações finais? Pastor Osmar e Marco, e amigo e amiga que está acompanhando a gente. A minha consideração final é Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Apocalipse 14 e 18 diz que a Babilônia vai cair. Está muito claro isso. Diz assim que o povo de Deus vai pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, dar estudo bíblico, mostrar o caminho certo para as pessoas, e as pessoas sinceras vão ouvir, vão aceitar, vão se entregar a Jesus e vão sair do sistema babilônico e virão para o caminho certo. Quando isso acontecer, vai ser declarado o seguinte: caiu a grande Babilônia, entendeu? Então a grande Babilônia vai cair. Por quê? Porque ela não é de Deus. Assim como a Torre de Babel caiu, a grande Babilônia espiritual, mística, vai cair também. Entendeu? Então, antes que ela caia, o chamado de Deus para você e para mim é Apocalipse 18, verso 4. É o chega mais perto. Sai dela, povo meu, e vem. Sai dela, povo meu, e vem andar com Cristo, seguir a verdade, estudar a Bíblia, se entregar, nascer de novo, tomar uma decisão. É isso que Deus quer de nós, entendeu? E se de repente você está nos assistindo e você ainda não está batizado, não é membro desta igreja, eu convido você a, nesse momento, falar: eu estou estudando a lição da escola sabatina, mas eu quero me batizar, não estou batizado ainda. Então manda uma mensagem para cá e fala assim: gente, me ajudem, eu quero também ser membro da igreja de Deus. Esse é o recado, pastor. Deus abençoe a você. E você entendeu o recado aí? Ficou claro para você? Infelizmente chegamos ao final do nosso estudo de hoje, foi uma grande bênção, e eu quero pedir ao Luiz Gonçalves que interceda por nós em oração. Sim, senhor pastor, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem tão importante. Ajuda-nos, Senhor, a te servir, te adorar, te amar, andar nos teus caminhos. Amém. E nunca ficar no meio da confusão babilônica. Mas se porventura alguém ainda estiver, que a tua graça alcance essa pessoa e alcance também cada um de nós cada dia mais. Amém. Dá-nos a tua bênção, salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Luiz, por sua participação. Muito prazer. Obrigado, Marcos, também por sua participação. Foi um prazer. E muito obrigado a você que esteve conectado conosco. E nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo do Estudo Central. Até lá.